O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que eles providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus! Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, como eu tenho dito, estamos no tempo comum, e o tempo comum na liturgia mostra a vida pública de Jesus. E nós somos convidados a segui-lo, para aprendermos, para dar continuidade a esse caminho nosso de salvação. Porque só Jesus pode nos salvar. E ele, sendo o nosso Salvador, como diz na primeira leitura o sumo sacerdote, aquele que veio se oferecer em sacrifício uma única vez pela nossa redenção, nós devemos dar a nossa vida inteira para ele. Mas nós vamos conhecendo Jesus na medida em que os evangelistas, Marcos, Mateus, Lucas, João, de maneira especial nós estamos no Evangelho de São Marcos, eles vão nos apresentando Jesus para que nós possamos conhecê-lo. Paulo, lá na carta aos Filipenses, ele diz que ele tem em troca de esterco todo o conhecimento que ele teve em comparação ao conhecimento que ele precisa ter de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo encontrou a solução para a vida dele. Era Jesus, e por isso ele precisava conhecê-lo e amá-lo, rejeitando os esforços humanos que ele teve, os elogios que ele tinha, considerado como o grande, um grande fariseu. Ele rejeita tudo isso porque agora ele quer somente Jesus Cristo. No Evangelho de hoje, tem uma coisa que eu queria que você pudesse meditar junto comigo e pensar durante o dia aonde você se encontra. Vejam que no Evangelho de hoje está falando que a multidão ia atrás de Jesus. Tanto que a fama de Jesus agora estava realmente se espalhando. Ele já não estava mais ali simplesmente na região da Galiléia. Não, já estava mais além, na Judéia, em Jerusalém, na Idumeia, e até nos territórios de Tiro e Sidônio, que seria o território dos pagãos, além do Jordão, estava ali as pessoas indo. Então vejam só, aqui tem uma coisa que Marcos está mostrando para nós e que nós precisamos observar. Existe o povo de alma pura, de coração puro. Existe as autoridades,
que estavam ali também. Tanto que o evangelho de hoje é uma continuação do de ontem, que ali fala que os herodianos, junto com os fariseus, estavam planejando matar Jesus. Então, as autoridades e também os demônios. São esses três grupos: o povão, as autoridades religiosas e os demônios. Então, vamos ver o comportamento de cada um. Lembremos que nós estamos no capítulo 3 do Evangelho de São Marcos, versículos 7 a 12. Mas voltando para o versículo anterior, que foi justamente o que nós terminamos ontem, lá diz assim, do versículo 6, depois de Jesus ter curado aquele homem de mão seca, ali diz assim, ao saírem, que são as autoridades, agora vão dizer, os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. O comportamento das autoridades para com Jesus, ali nos evangelhos nós vamos sempre notando assim, é de rejeição completa. É Jesus que está chegando para tirar o poder deles. Vocês se lembram que quando os 3 reis magos chegaram, guiados pela estrela, chegaram em Belém, eles foram lá em Jerusalém, falaram com Herodes, autoridade. Quando ele soube, Herodes já ficou meio perturbado, buscou saber se realmente o rei de Israel havia nascido, porque os 3 reis magos estavam indo justamente para adorar o rei de Israel, o rei de toda a humanidade. E aí Herodes, quando soube, sabendo que Jesus realmente ia nascer em Belém, falou que para os 3 reis magos, vão lá e depois vocês voltam e me digam. Porque dentro do coração de Herodes já estava aquela questão, Jesus está vindo para tirar o meu poder. Ele está vindo para ficar no meu lugar. Geralmente é isso. E aí, o que é que eles fizeram, o que é que ele mandou fazer? Uma vez que os 3 reis magos receberam a mensagem do anjo dizendo que era para eles não passarem por lá, porque Herodes queria matar o menino, então eles foram embora. Então Herodes ficou com muita raiva e aí mandou matar todas as crianças de menores de 2 anos. Então é assim, as autoridades diante de Jesus rejeitam. A rejeição é tão grande que eles querem matá-lo, exterminar Jesus. Eles não querem abrir o coração. Como ontem dizia, eles estavam com o coração endurecido para com Jesus. Geralmente são assim as autoridades. Aqui eu não quero dizer que são todas as autoridades, mas as autoridades rejeitam o Senhor, rejeitam os mandamentos da lei de Deus. Eles querem obrigar também aqueles que estão sobre a submissão dele, sob a submissão dele, que também o rejeite. Então eles vão colocando leis que vão contra os mandamentos, contra os ensinamentos do Senhor. E aí nós vamos percebendo, nós vamos vendo no mundo de hoje qual o comportamento das autoridades para com Jesus.
é essa rejeição. Eles querem matar, querem destruir, querem que desapareça tudo aquilo que fala de Jesus. E aqueles que se declaram seguidores de Jesus, eles também mandam prender, mandam matar, querem que rejeitem, querem que eles renunciem ao nome de Jesus, porque eles não querem perder a autoridade. Eles não querem ser submissos a nosso Senhor. Esse é o primeiro grupo que eu queria destacar para você. O segundo grupo são aqueles que têm uma alma pura. A gente fala assim até o povão. Eles, quando ouvem falar de Jesus, eles vão atrás de Jesus. Eles querem conhecer Jesus. Eles deixam a vida velha. Eles, percebendo que Jesus pode solucionar também os problemas deles, eles vão atrás de Jesus. Aí nós vemos os doentes e tudo mais, que vão atrás de nosso Senhor, como é narrado no Evangelho de hoje. Aqui se diz bem claro, nós estamos no capítulo 3, aí quando vai falando, do povo, da região da Galileia, da Idumeia, de Jerusalém e tudo, e ali diz assim: eles iam até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então eles iam, eles queriam saber quem é Jesus e queriam, a partir do que Jesus falava, eles mudavam de vida. Tanto que eles se entusiasmavam. Eles diziam: esse homem fala com autoridade. Esse homem faz as coisas com autoridade. Até os demônios se submetem e tudo mais. Esses são aqueles que estão buscando o Senhor, porque querem ser dele. É a alma pura, é a alma que depende, é a alma que ama Jesus, quer ser de Jesus e quer viver com ele. Esse é o segundo grupo. O terceiro grupo, os demônios. Vocês veem que aqui diz assim: vendo Jesus, aqui os demônios, os espíritos maus e tudo, caíam aos seus pés gritando: tu és o Filho de Deus. Mas vejam só, eles caíam aos pés de Jesus, como se numa atitude de adoração, mas é sem querer adorar. Esses são os espíritos malignos. Eles nunca mais vão querer saber de Jesus, eles não vão se arrepender, e eles têm Jesus como adversário. Tanto que a palavra Satanás quer dizer adversário. Embora eles rejeitem Jesus, não queiram saber de Jesus, não adoram Jesus, mas são obrigados a se colocar diante dele e se prostrar. São assim os seguidores do demônio. Eles blasfemam, eles fazem mal, eles reconhecem a divindade de Jesus. Tu és o Filho de Deus. Esses são aqueles que entram nas igrejas, profanam as igrejas. Esses são aqueles que vão lá no sacrário, pegam o sacrário, as hóstias consagradas, jogam no chão, levam para as adorações a Satanás, mas blasfemando, fazendo um monte de coisas com a Eucaristia que não convém nem falar. Esses são aqueles que denigrem a imagem de Jesus, mas reconhecem a divindade de Jesus, mas não aceitam, não querem se dobrar de maneira nenhuma diante de Jesus. Vocês entenderam, meus irmãos, os 3 grupos? As autoridades
que rejeitam os mandamentos do Senhor, que não querem saber, que criam suas leis, que querem apagar o nome de Jesus da face da terra. Por isso eles perseguem os cristãos e querem obrigar os cristãos a rejeitar o Senhor, e se não entram na deles, eles perseguem, prendem, matam. E aí nós vemos, é só olhar os noticiários. Perseguição da igreja, perseguição de bispos, perseguições de religiosos, perseguições de cristãos, a rejeição de tirar os crucifixos, de não ler a Bíblia, de arrancar as Bíblias e fazerem tudo. São esses. São os maus. São as autoridades. Lembremos que João e Pedro, lá nos Atos dos Apóstolos, eles deixaram isso bem claro. Convém obedecer a Deus ou aos homens? Ou seja, convém obedecer a Deus ou a esses tipos de autoridades? João, nessa pergunta, ele estava dizendo, nós iremos obedecer a Deus. Mesmo que haja perseguição, sofrimento e tudo mais. O outro grupo, como eu já falei, é o povo puro, santo, que quer Deus, que quer saber do Senhor, que quer servir o Senhor, que quer adorar o Senhor, que quer dar vida pelo Senhor e para o Senhor, que reconhece a divindade de Jesus, que reconhece que são criados, que são criaturas, que são filhos amados também, que foram batizados, que querem o Senhor. E por fim, os endemoniados, os seguidores de Satanás, reconhecem a divindade, são obrigados até a se prostrar diante de Jesus, mas não querem saber de Jesus. Blasfemam, cometem todo tipo de sacrilégio, são adoradores de Satanás. Eu quero terminar essa homilia de hoje fazendo a pergunta: em qual dos 3 grupos você está? Você está no meio dos puros de coração que vão atrás e querem ser de Deus? Você faz parte daquele grupo das autoridades que rejeitam e querem matar Jesus e querem tirar tudo? E você acha que a nossa vida se restringe somente a esse mundo? E aí você vai também na onda dessas autoridades que não querem saber de Jesus, se deixam vender porque vocês querem ter dinheiro, querem ter uma vida material aqui na terra? Ou você faz parte do grupo dos profanadores, daqueles que, eu repito, reconhecem: tu és o Filho de Deus, sim, mas diante de ti nós não nos prostramos, mas nas situações é obrigado a se prostrar, embora não queira. Estão vendo, meus irmãos, como São Marcos ele vai mostrando de forma bem subliminar os tipos de pessoas que se encontram em volta de Jesus? Hoje eu, como sacerdote do Altíssimo, quero dizer: Senhor, eu estou no grupo desses que lutam para te servir, que querem ser teu. Eu estou nesse grupo, Senhor. Esse grupo que, diante desse mundo, é rejeitado. É rejeitado pelos 2 grupos, os outros 2. Pelos grupos dos que seguem o diabo e pelo grupo que seguem as autoridades que não querem saber de Jesus. Esses são os que são perseguidos, mas são acolhidos pelo Senhor.
que passam pelas dificuldades, mas servem o Senhor. Eu repito mais uma vez, em qual grupo você está? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa mãe, Maria Santíssima, e a sua mãe, Maria Santíssima.